Bom dia a todas. Vamos iniciar nosso devocional hoje, dia 23 de janeiro de 2024, com a Daiane Rico. E o nosso tema é Fortalecendo a Fé em Deus, Crescendo na Palavra. É com você, Dai. Obrigada, Lúcia. Bom dia a todas. Eu desejo imensamente a alegria do Senhor, a paz dele transbordando no coração de vocês de forma imensurável. E essa semana nós temos aprendido, como nos fortalecer e continuar crescendo no Senhor, na nossa jornada, de crescimento, de amadurecimento espiritual. E a palavra de Deus, a física mesmo, a palavra, ela é a nossa espada, né? É aquilo que nos fortalece para os desafios que a vida sempre vai nos apresentar. A nossa explicação diz assim: aprofunde-se na importância de crescer na fé, através da palavra de Deus. Compreenda como a fé, nutrida pelo entendimento da verdade divina, dedique-se a viver a sua experiência com a palavra de Deus e não viva do relato dos outros. A verdade do reino se revelará a você à medida que você se permitir. Nós vivemos num mundo muito atarefado, né? A Tamara sempre coloca aqui pra gente que nós vivemos num mundo onde a correria é muito grande, né? São os afazeres da casa, as nossas responsabilidades pessoais de trabalho, né? Precisamos tirar tempo para nós, enquanto mulheres. E é tão importante que no meio de toda essa dinâmica, nós possamos cultivar um momento com a palavra do Senhor. Porque é através dessa nutrição, é através desse alimento diário que nós vamos fortalecer a nossa fé em Deus. Fortalecer. O momento que nós temos aqui com o devocional é maravilhoso, é comunhão, é ouvindo as experiências das outras. Mas, como a nossa explicação nos explica, né? Dedique-se a viver experiências com a palavra de Deus. E não somente viva das experiências dos outros. A palavra fala, que nós podemos acessar essa palavra, receber essas promessas e tomar posse de cada uma delas e viver experiências com o Senhor. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E eu anotei alguns pontos interessantes para que nós possamos, juntas aqui, construir e fortalecer a nossa fé em Deus através da palavra. Quando nós nos dedicamos a viver uma vida, uma jornada com o Senhor, que é o que todos nós estamos fazendo aqui, faz 1 ano que nós estamos juntas, caminhando juntas, mais de 1 ano, né, Lúcia? Crescendo. Aliás, vamos fazer, não é? 1 ano agora em março, graças a Deus. Então, à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos avançando nessa jornada, nós temos experiências para contar, não é? E a palavra de Deus, ela nos fortalece. Ela nos fortalece. Quando nós temos esse entendimento espiritual amadurecido pela palavra do Senhor, nós conseguimos ver, nós conseguimos ter uma visão diferenciada dos nossos desafios. Em meio aos desafios, nós conseguimos declarar uma palavra, nós conseguimos
profetizar, mesmo em meio a situações que nós não conseguimos ver, né, ali uma certa solução aparente naquele momento. Quando nós estamos nutridos da palavra de Deus, nós conseguimos declarar paz em meio à guerra. Nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Quando, quando nós nos dedicamos a absorver todo o alimento, toda a nutrição que está na palavra de Deus, nós temos o privilégio de saber aquilo que é nosso, aquilo que é o nosso direito. E a fé é o Senhor que trabalha no nosso coração. A fé é um trabalho do Senhor. E nós nutrimos a nossa fé através da palavra dele, através daquilo que ele nos deu. Tá tudo aqui, não mudou e nem vai mudar. Somos nós que precisamos ir lá, acessar e nos permitir vivenciar tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. Dedique-se a viver a sua experiência com a palavra de Deus e não viva do relato dos outros. Olha que profundo. Dedicar-se a tirar tempo. A maioria das pessoas que ouve alguém dizer assim, mas Deus falou assim comigo, Deus falou dessa forma comigo. Você pode ter certeza que, no mínimo, essa pessoa dedicou tempo de oração, de leitura da palavra, de louvor, para que o Senhor pudesse ministrar o coração dela. E como em qualquer relacionamento, seja com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, seja com as nossas amigas, amigos, nós precisamos investir tempo para conhecer a outra pessoa. E o Senhor, ele se revela a nós também através da sua palavra. Também através da sua palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, preciosas, nessa manhã, faça uma análise, uma autoanálise. O que você tem ouvido, né, durante o dia, após a gente desligar aqui o devocional, o que você tem ouvido? Você tem apenas ouvido, né, tudo que o mundo está soltando? Ou você tem parado para ler, para absorver aquilo que o Senhor já nos prometeu? Porque o mundo em que estamos, ele está ficando cada vez mais desafiador. E a tendência é continuar. E esse é o momento que nós precisamos aprofundar as nossas raízes na palavra de Deus. Porque os desafios vão vir, os confrontos vão vir. Aqueles que se diziam ser seus amigos vão te atacar. E aonde é que a sua casa está alicerçada? Sua casa está alicerçada na palavra de Deus, que é rocha inabalável, que nunca mudou e nunca vai mudar? Ou sua casa está alicerçada na areia, que dependendo do vento, dependendo da chuva, pode balançar a estrutura dessa casa? Então se aprofunde, preciosa, na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Se você não souber, estiver passando por um desafio e não souber ainda, assim, a resposta certa, o que ler, qual versículo certo ler, peça do Espírito Santo a direção, que ele vai lhe conduzir por águas tranquilas, por um pasto verdejante, ele vai te conduzir. E compartilhe tudo aquilo que o Senhor
realizar na sua vida. Compartilhe com seu grupo de amigas íntimas. Fique à vontade também para compartilhar aqui no devocional, porque assim a sua fé se fortalece, você manifesta, você verbaliza o poder de Deus e outras pessoas são agraciadas pelo seu exemplo, pelo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Não sinta, não se sinta acanhada, né, envergonhada de dizer o que o Senhor já fez na sua vida. O Senhor nos ama de uma forma incondicional e Ele ministra o coração de cada uma de uma forma diferenciada. E crescer através da palavra não tem preço. Eu gosto muito de uma frase que que a irmã da Tâmara falou, né? Que depois do Espírito Santo, ninguém mais nos engana. E o Espírito Santo nos convida a mergulhar na palavra, para que ninguém nos engane. Para que diante dos desafios a gente tenha uma visão privilegiada e que a gente possa declarar a palavra do Senhor diariamente. O nosso Deus, Ele é maior do que qualquer situação desafiadora que nós venhamos a passar. Ele é maior. Ele não perde o controle de nada, de nada. E a verdade do reino se revelará a você à medida que você se permitir. Se permita ler a palavra do Senhor, absorver tudo aquilo que Ele tem para você. Se aprofunde, mergulhe. E o nosso exercício prático diz assim: reserve 15 minutos para a leitura da Bíblia e escolha um versículo que fale ao seu coração e medite sobre o seu significado. E te desafio, coloque na porta da sua geladeira, na porta do guarda-roupa, aonde for visível para você. Aonde for visível para você. Se desafie. E uma experiência que eu quero contar, talvez eu já tenha contado aqui, e que foi o que me trouxe vida em momentos de profundo desespero. Quando a minha filha faleceu, eu lembro que nada do que as pessoas falavam acalentava meu coração. Nada. Uns vinham e diziam, mas foi a vontade de Deus. Outros vinham e diziam, mas que bom que foi agora, porque você não cultivou memórias, senão você iria sofrer mais. Gente, nada do que as pessoas falavam preencheu o meu coração. E eu comecei a colar na casa inteira versículos. E ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais criança que morra em poucos dias. Eis que todas as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E foi através da palavra que eu consegui vencer. E foi através da palavra que hoje eu falo da experiência que eu tive com uma doce saudade, que eu sei que um dia nós vamos nos reencontrar. E é essa mesma palavra que me ajuda e me fortalece a passar pelos desafios que eu continuo passando. Então, se você hoje tem alguma experiência com a palavra de Deus e que você quer compartilhar, não perca a oportunidade. Compartilhe, acrescente, né, no nosso devocional hoje. Alguma quer compartilhar algo de especial, que já viveu com a palavra? Amém, Jesus. Isso é normal, é janeiro. Tudo bem.
Mas a palavra é alimento, gente. É alimento para um coração abatido, para um coração cansado. A esperança é esperança. Ela é espada, ela é escudo. Pode falar, Regina. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Oi? Melhorou. Sim. Ah, tá, não, é porque justamente eu estava procurando o meu fone para poder falar, que às vezes meu microfone não funciona normal. A Dai falando sobre experiências, né? Esse final de semana, mais precisamente no domingo, nós tivemos um culto atípico na igreja onde eu congrego. A gente foi para um passeio, realmente, porque o bispo ele entende que nós devemos ser igreja em todo lugar, né? Não só dentro da igreja, mas principalmente fora. E ele resolveu fazer um tempo de comunhão com a igreja. Convidou quem pudesse ir, óbvio, para um passeio. Nós fomos para um sítio. E, claro, né, o intuito é confraternizar, é ter um tempo de comunhão, mas também, óbvio, falar da palavra de Deus. E a gente ia fazer um luau. Só que acabou que choveu muito e a gente não conseguiu acender a fogueira. Então, resolvemos fazer um culto normal. E assim, vocês sabem que eu venho pedindo oração pelo meu milagre já faz um tempo. E quando foi no culto, teve um momento que o bispo falou assim, porque essa igreja que eu estou congregando não é a igreja que eu congregava antes, eu sou membro nova nessa igreja. E aí ele falou assim, gente, procura se aproximar de alguém que você não tem tanta afinidade, ore por essa pessoa e realmente compartilhe com ela aquilo que você tem falado com Deus. E tem uma pastora lá na igreja, que, assim, na hora que ele falou isso, eu senti no coração de chegar perto dela e começar a orar. Mas você sabe aquilo assim, você sente no coração, mas você fica se retraindo, é que nem quando aqui alguém pergunta, quando alguém fala, você quer compartilhar alguma coisa? Você até tenta compartilhar, mas fica com vergonha, com receio. E eu fiquei com aquilo. E ela estava assim, a menos de 10 metros de mim. E aquilo eu sentindo no coração. Se aproxima da pastora Cris, se aproxima da pastora Cris. E eu lá, relutante. Fechei o olho e comecei a orar sozinha. A pastora Cris se aproximou de mim. E aí ela começou a orar e falar tudo aquilo que eu estava falando em oração. Sabe? Foi um mover de Deus assim, tão grande, como que se o Espírito Santo estivesse dizendo assim para mim, tá vendo? Você não foi até ela, mas eu fiz ela vir até você. E aí ela começou a orar, começou a falar um monte de coisa, e aquilo assim, eu desabei. Simplesmente desabei. Tá, oramos um tempo lá e ela saiu, foi para o lugar dela e eu fiquei lá. Daqui a pouco, uma outra pastora encostou em mim, que na realidade é a pastora que tem me acompanhado, a pastora Diva, e começou a orar comigo e confirmar aquilo que a Cris já tinha falado. Né? E ela falou, ela disse assim, e com essas palavras, sou eu quem estou falando, filha. Não é para você duvidar mais. Simplesmente entrega para mim. E aí ela começou a falar, falou, e saiu. E eu continuei lá, de joelhos, orando. Daqui a pouco o bispo começou. Cadê a Regina? Traz a Regina aqui. Aí eles me levaram lá na frente. Menos de 5 minutos, gente. Isso aconteceu. Aí o bispo começou. Eis que eu te digo, acalma teu coração. Você está muito aflita por uma coisa que eu já entreguei na sua mão. É só você esperar o tempo. Que é para se cumprir. Só esquece
esquece a preocupação, deixa a preocupação de lado. Simplesmente entrega nas minhas mãos. Sabe, 3 pessoas totalmente diferentes ali, tá certo? Tudo no mesmo ambiente, mas tinham 100 e poucas pessoas no culto. Entendeu? Assim, foi uma... Aí a pastora Cris, quando ela escutou ele falando isso, porque ele orando, estava com o microfone, esqueceu de tirar o microfone, né? E continuou orando. Aí a pastora Cris, que foi a segunda que orou comigo, ela disse, tá vendo? Em menos de 5 minutos, Deus confirmou aquilo que ele já tinha mandado eu te entregar. Então, foi assim, foi uma coisa muito linda, tanto que à noite, no domingo, quando eu cheguei de lá, tomei banho, arrumei as coisas e me ajoelhei ali no meu cantinho de oração e fui agradecer. Agradecer realmente por uma resposta tão precisa, tão positiva, assim, no sentido de tão confirmada. Pronto, achei a palavra certa. É isso. Obrigada, gente. É a busca, né, Regina? É a busca. Exatamente. Porque só Deus sabe o quanto eu tenho buscado. Pedi e vos será dado. E quando a gente não recebe aquilo que pede, é porque nós pedimos mal. Então, assim, tem horas que eu fico olhando assim para minha vida e digo, Senhor, tal situação ainda não foi mudada, Senhor, porque eu ainda não pedi do jeito certo, né? E esse testemunho lindo, maravilhoso. E você sabe, Day, que ultimamente, até isso, eu tenho falado para Deus. Deus, se eu estou pedindo de forma errada, então me ensina a pedir da forma que o Senhor quer que eu peça. É verdade. E eu creio que quando o Senhor encontra um coração assim, eu imagino Deus assim como um pai mesmo. O que um pai e uma mãe faz assim quando um filho é obediente, um filho sabe, tem um coração submisso? Gente, a gente se derrete, os nossos olhos brilham ao falar desse filho, né? É uma conexão profunda, né? E é isso, agora vamos passar para nossa... Alguém mais quer compartilhar algo, meninas? Eu amei ouvir esse testemunho da Regina. Me senti lá no culto. Eu vou falar um pouquinho de uma experiência que eu tive quando eu fui me inscrever na pós-graduação. Era mês de, acho que junho ou julho, e após iria iniciar em outubro. E aí eu tinha juntado o valor da inscrição e eu estava naquela dúvida, porque é um grande desafio, né? Quando eu terminar essa pós, eu vou falar um pouco sobre investimento. E aí um dia eu vim aqui para o espaço e eu busquei o Senhor assim de uma forma diferenciada, né? Louvei, orei. Senhor, eu preciso ter uma resposta tua, porque eu não vou dar nenhum passo se o Senhor não for comigo. Eu não vou dar esse passo que ele é ousado se a tua presença não estiver comigo. Porque eu sei que se o Senhor estiver comigo, mesmo que haja os vendavais, os temporais, eu vou superar. Que a tua mão está comigo, a tua direção está comigo. E assim, nitidamente eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: você ainda vai ajudar muitas pessoas. E na prática isso tem acontecido, mesmo ainda de terminar, de concluir essa pós, né? Então, faz total diferença você dar um passo sob o controle do Espírito Santo, sobre a direção do Senhor. Porque pode vir os desafios, vai acontecer, porque tu está num processo, tu está sendo aperfeiçoado ali, vai ter dificuldade, isso não podemos negar. Mas você pode ter certeza que vai superar. Ele está contigo, ele vai abrir porta, ele vai mandar recurso, ele vai suprir, ele vai te surpreender com o inesperado e as coisas vão fluir. Então, que a gente possa confiar no Senhor. E se você ainda não tem essa conexão
Se desafie a buscar ele de uma forma diferenciada. O Senhor, ele é personalizado, não existe uma receita, tá, mulheres? É você com o coração quebrantado. Acho que o pré-requisito principal é esse. Um coração quebrantado, que o Senhor vai falar contigo. Vai usar uma pessoa para te trazer um recado, como trouxe para Regina, ou vai falar pessoalmente com você. Só fique sensível ao Espírito Santo, que ele fala mesmo. Obrigada. Ai, gente, que maravilha. Esse devocional ele é uma benção. Dona Hilda. Seu áudio, dona Hilda. Seu áudio, por favor. Às vezes a gente tem muitas dúvidas diante daquilo que a gente pede para Deus e a gente mesmo não confia. Eu passei por uma certa época, eu pedia para Deus as coisas e queria que Ele falasse comigo olhando nos meus olhos, né? E eu fiquei nessa espera. Eu só acreditava se Deus falou comigo, se eu olhasse nos olhos dele. E Deus, ele desafia tanto a gente por causa da nossa pequena fé, né, que ele faz coisas tremendas que até a gente mesmo se surpreende. E eu vivia nessa busca. Eu queria ouvir a voz de Deus porque eu não me satisfazia só ouvir a voz pelo coração, mas eu queria ouvir com os meus ouvidos. E um certo dia, um momento de aflição, que Deus só fala com a gente nos momentos que a gente está na meta final, na reta final. E então eu falei para o Deus, Senhor, fala comigo, olhando nos meus olhos. E voltando assim para o meio-dia, chegou uma pessoa na minha porta, em forma de um mendigo, e ele me pediu comida. E eu fui buscar essa comida. E quando eu entreguei aquela vasilha com a comida, ele começou a falar as minhas dores, o meu sofrimento, aquilo que eu realmente estava querendo ouvir de Deus, mas eu não queria, eu queria ouvir de uma forma, eu imaginava que seria uma trombeta, uma outra coisa, mas não, nunca um mendigo, entendeu? E então aquele homem, ele falou tudo que eu precisava ouvir naquele momento, que eu estava naquela ansiedade, naquela dúvida, naquela incerteza. Ele falou comigo, até a forma que eu ia, os martírios que eu ia passar pela vida para chegar onde eu queria, né? Que era estar aos pés do Senhor. Mas eu só queria ir se eu tivesse ouvido a voz de Jesus, eu olhando nos olhos dele. Então ele veio de uma forma muito simples, através de um mendigo, e falou tudo ao meu coração, porque nesse período eu estava numa dúvida tremenda, o que o que era servir, o que era servir a Deus, o que era participar da mesa do Senhor. Eu não tinha, eu só queria participar das mesas terrenas, né? Que eram as festas, eram as bebedices, era tudo que, mas existia um vazio no meu coração. E esse vazio precisava ser preenchido pela misericórdia de Deus, né? Então, naquele dia, aquele homem apareceu para mim, me pediu um prato de comida e depois ele foi ministrar o meu coração as coisas que eu estava vivendo, que eu não tinha consciência, eu estava vivendo aquele sofrimento, aquela dor, eu tinha um peso no meu coração que parecia ter uma bola me asfixiando. E então ele falou para mim, até a forma de como eu ia chegar a Deus, né? Então, eu tinha que me humilhar, eu tinha que ser simples, eu tinha que tirar toda aquela minha arrogância, aquela minha intolerância, entendeu? E ele ministrou essa palavra no meu coração, e ele disse que eu não ia acabar a minha dor naquele momento, porque ele estava me falando aquilo. Eu ainda ia sofrer muito mais,
E realmente, eu passei uma temporada lutando para encontrar Jesus dentro de mim, porque eu buscava Jesus dentro das igrejas. Eu buscava Jesus só se estivesse na igreja. E aí, eu botei um padrão na minha vida que eu só iria servir a Deus da forma que Ele quisesse se o meu marido fosse junto, entendeu? E então, nesse período, Deus usou a minha filha, a Tâmara, né, ainda criança, com 5 anos de idade, e usou ela para me apresentar Jesus. E foi através da Tâmara que a gente começou a ir para a igreja, começou a ler a Bíblia, começou a falar com Deus verdadeiramente. Então, é isso. Deus, ele fala da forma que a gente pede. Né? Só precisamos a gente crer e saber discernir que aquela voz está vindo do Espírito Santo, mesmo através de um ser humano, no formato de um mendigo, né? Então, às vezes a gente tem um certo desprezo com as pessoas mais humildes, né? A gente pensa assim que Jesus vem através de um pastor de renome, um pastor, né, uma pessoa de renome, não. Ele vem da forma mais simples, porque é assim que ele quer que sejamos, né? Então, Deus, ele fala com a gente de várias formas, né? Às vezes para consolar o nosso coração. Eu implorava uma cura. Eu era uma pessoa muito doente. Eu vivia doente. Eu fiquei com um problema na minha perna que eu quase não andava. Eu andava arrastando a perna. E Deus me curou por completo, né? Hoje eu tenho 64 anos e eu tenho, assim, gratidão em dizer que Deus, ele me curou, tanto fisicamente como espiritualmente, porque ele nos ama, né? Nos ama da forma dele, mas ele nos ama profundamente. A gente que tem que abrir, assim, colocar na mente, ver com clareza na nossa mente onde está Jesus na nossa vida. Então, é isso. Então, eu pedi por esse milagre e Deus, ele veio através de um homem, um ser humano, e falou aos meus ouvidos tudo o que eu precisava ouvir, né? Mas pela glória de Deus, né? Ele me resgatou lá daquele mundo do pecado, aquele mundo da tristeza, mundo da ingratidão, e me colocou, né, diante dele, né, diante da sua palavra, para abrir o meu coração, né? Louvado seja Deus. Amém, dona Hilda. Obrigada. Assim eu entrego a minha palavra, grata a todas que compartilharam, e agora nós vamos para a nossa oração.